Fala pessoal, bom dia, beleza? Bom, hoje eu vou fazer empada de frango. Então eu já fui ali no açougue e comprei 2 peitos de frango. Aqui deve ter mais ou menos 1,8 kg. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar um pouco esse excesso de pele, tirar essas sujeirinhas aqui. Aí na hora que ele estiver limpinho, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês que eu vou cozinhar ele em panela de pressão, que eu preciso dele desfiado para fazer o recheio e depois fazer a massa. Então, daqui a pouco eu volto aqui para mostrar para vocês aqui a continuidade do processo, né? Fala pessoal, voltando aqui para a segunda parte desse vídeo das empadas. Bom, então já tirei aquele excesso de pele já do peito de frango. Agora eu vou colocar ele aqui na panela de pressão. E aí o que eu vou fazer, né? Eu já coloquei aqui os peitos de frango. Aqui tem mais ou menos 1,7 kg, 1,8 kg. Vou colocar com tanto de água aqui. E o objetivo aqui é o seguinte: é cozinhar esse peito a ponto que eu consiga depois desfiar. Eu preciso dele desfiado para fazer o recheio. Aqui geralmente eu vou colocar só água e vou deixar cozinhar. O tempero eu vou colocar quando eu for refogar os ingredientes, né? Aí eu vou mostrando para vocês aqui, ó. Então daqui a pouco, quando ele estiver cozido, eu mostro aqui como que ele fica e eu já começo a desfiar ele, beleza? Fala pessoal, sobre o vídeo da empada, aquela hora eu tinha colocado, né, o peito de frango para cozinhar, ó, ele já está cozido. E agora eu vou desfiar ele, vou esperar esfriar um pouco. E aí agora o que é desfiar, né? Tirar os ossos, tirar essas sujeirinhas aqui que ainda fica e deixar só a carne. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu vou fazendo. E aí por fim vai ficar só a mesma carne do peito bem desfiadinha, beleza? Daqui a pouco eu vou voltar aqui e vou mostrando para vocês todo o processo. Fala pessoal, bom dia. Bom, voltando aqui no processo da empada, né? Já tinha cozinhado o peito de frango. Agora eu já desfiei ele, tá vendo? Desfiadinho, limpinho. Agora eu vou refogar o recheio, né? Geralmente eu uso peito de frango, salsinha picada, tempero alho e sal. Eu coloco azeitona, se você não gostar de azeitona não precisa colocar. Vou colocar cebola e pimentão. Vou usar caldo quinó em pó de galinha. E também vou colocar aqui, ó, milho e ervilha. Na medida que eu for colocando aqui na panela, eu vou te falando essa quantidade. Bom, agora aqui eu vou colocar óleo. De óleo, eu vou colocar mais ou menos aqui umas 3 colheres de sopa. De tempero, aí é a gosto, de acordo com a quantidade. Aqui deve ter mais ou menos uma colher de sopa bem generosa. De tempero, alho e sal. E aí eu vou refogar isso aqui, ó. Eu vou refogar o alho. Na hora que ele estiver douradinho aqui, ó, aí eu vou colocar a cebola e o pimentão. Aqui tem mais ou menos uma cebola e um pimentão pequenos. Para quem quiser, pode colocar também uma colher de café de colorau, para ele ficar mais amarelinho. Aqui, ó, lembrando que é o peito de frango desfiado. Então, ó, aqui agora eu já coloquei então o óleo, umas 3 colheres de sopa de óleo, uma colher de sopa de tempero com alho e sal, normal. Depois que dourou, coloquei aqui um pimentão pequeno e uma cebola picada. Agora eu vou deixar murchar aqui. Ah, e também uma colher de café de colorau. Se você não gostar de colorau, não coloca colorau. Aqui, ó, agora eu vou colocar 2 envelopes de caldo de galinha em pó.
Mas se você não gostar de caldo quinoa, não coloque, é a gosto. Eu tô falando o que eu faço aqui, geralmente, né? Aí aqui vai ficar aqui, ó, cozinhando até murchar um pouco, tá? Porque essa cebola e pimentão já é mais murcha. Coisa rápida. Para quando for a carne, o frango, ele ficar suculento. Não pode pôr direto aí não, vai dar uma queimada. Talvez aqui. Aí aqui agora, ó, antes de colocar o peito de frango, o que nós temos a questão de fazer? Colocar um pouco de água. Aqui deve ter aproximadamente de meia xícara a uma xícara de água. Sabe o que a gente faz isso? É só para poder o peito de frango não ficar muito seco e queimar no fundo. Agora nós vamos colocar o peito de frango. Não, ferver. Tá. Esperar ferver um pouco. Aqui já está começando a ferver, gente. Aí assim, ó, coloca-se o peito de frango, aí mexe tudo. Depois que estiver bem misturadinho, nós vamos colocar o restante dos ingredientes, que seria uma lata de milho, uma lata de ervilha. A azeitona aqui deve ter mais ou menos uns 200 gramas. E salsinha picadinha. Salsinha é a gosto também, viu? Aqui eu devo ter a quantidade de uma xícara de salsinha picada. E já está fervendo, agora nós vamos colocar o peito de frango. Aqui tem mais ou menos 1,7 kg de peito, porque depois que tira os ossos e as sujeiras diminui um pouco. Tá vendo que aquela água já sumiu? O peito de frango absorve ela toda. Quando põe sem a água, ele vai queimando. E aqui agora é misturando. Só lembrando que nós estamos fazendo o recheio para empada. Aqui para coxinha e aqui tá bom. É. Só provar o sal. Esse recheio aqui para coxinha aqui já estaria ideal. Só que para empada nós vamos fazer um recheio diferente, que vai ficar mais molhadinho. O recheio que o pessoal usa para fazer empada para vender. E, inclusive essa massa também dá para ser usada para você fazer renda.
agora nós vamos colocar Milho. o milho fervido. Batido. Mistura. Aqui tem uma lata de milho, uma lata de ervilha. E agora nós vamos colocar a azeitona. Você já pode pôr salsinha. E agora é colocar a salsa, né? Que é o cheiro verde, como alguns conhecem. Se não gostar de salsinha, põe cebolinha. Ó, pessoal, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês, pode ser bobeira minha, mas aí quem entende mais que eu pode até comentar isso. E eu evito colocar cebolinha em recheio. Bom, pessoal, então agora, depois que passou com uns 5 minutinhos que eu deixei aqui no fogo, no recheio, nós vamos fazer uma diluição de farinha de trigo em água. Aqui, a quantidade de água deve ter, eu acho que... 2 xícaras. Umas 2 xícaras de água. Porque para algumas pessoas, o recheio do jeito que tá aqui já tá bom. Tá perfeito, né? Dá pra fazer coxinha, empada, empadão, um monte de coisa. Mas aí nós vamos fazer ele mais cremoso. Aí aqui, ó, 4 colheres de sopa. é que nós estamos diluindo 4 colheres de sopa de farinha de trigo em 2 xícaras de água. Com a ajuda de um fouet, vai diluindo. Por que se faz isso? Para não empelotar. Vamos jogar lá no molho, porque essa mistura aqui nós vamos jogar lá dentro da panela do recheio. Vamos colocando mais uma. O ponto, ele mais 1,5, Então, um pouquinho. umas 5,5 xícaras. Não, colher. Colheres de sopa. Então aqui tem 2 xícaras de água, umas 5 colheres de farinha. O ponto dele é não ficar muito aguado, ficar um mingauzinho, sabe? Esse aqui não vai ficar muito mingauzinho. Não pode ficar muito aguado, mas também nem muito grosso. Tá vendo? Quando jogar ali, vocês vão ver a textura que fica lá. Né? E aí, agora mistura, né? Já experimentou o sal? O sal já experimentamos, está no ponto. Se você gostar dele mais salgado. Tá vendo? Eu não vou deixar ele muito. Só lembrando que tem como colocar pimenta aqui também, viu? Eu não vou colocar pimenta não, mas... Pimenta calabresa. Depois que coloca a água com a farinha, perceba que ele já pegou agora uma textura mais cremosa. E aí vai misturando e deixa cozinhar um pouco. Esse recheio, ele é muito usado para... Deixa eu falar um trem rápido aqui. E se quiser, não precisa pôr isso aqui. Pode pôr requeijão também. O requeijão também faz ele ficar cremoso. Mas é a mesma coisa aqui, ó. Cremoso, ó. É porque esse recheio fica equivalente àqueles que vocês compram em padaria, aeroporto, lanchonete. E agora começa aqui, ó, soltar do fundo, ó. Tem que deixar cozinhar só um pouquinho para dar farinha, viu, pessoal? Questão de minutos, ó. Depois que coloca ela,
Deixa eu dar uma bola, tá? Já tá cozinhando. Começou a pular, tá bom, que já soltou do pano. Fica tipo requeijão, quando põe requeijão mesmo. Aí, ó, mostra lá que tá soltando. Aí, agora tá soltando do fundo. Quando ela solta do fundo assim, ó, de maneira uniforme... Tá começando aí, a agarrar lá, ó. Aí já tá pronto. Aí já tá pronto, não queima. E é isso, pessoal. A primeira parte da empada tá pronta, que é o recheio, né? Aí mais tarde eu vou fazer a massa. Aí eu vou mostrar pra vocês como que é a massa. Até logo. Fala pessoal, boa tarde, beleza? Bom, vou fazer então, vou continuar a receita das empadas, né? E aí agora eu vou fazer a massa. Vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço a massa. Geralmente o que eu vou usar? 1 kg de farinha de trigo, sem fermento, 2 ovos, meio quilo de margarina com sal, sal refinado e fermento. As quantidades vão ser as seguintes. Eu vou abrir esse pacote de farinha aqui e geralmente eu coloco um pacote de farinha. Lembrando que essa farinha aqui ela não tem fermento. Aqui geralmente eu vou entorná-la aqui mesmo. Geralmente eu faço direto da bancada, né? Mas se você se sentir mais confortável também, pode fazer aí numa vasilha. Aí aqui eu faço um furinho aqui no meio aqui, ó, para ir acondicionando os ingredientes. E aqui, ó, agora eu vou colocar 1 colher de sopa de sal. 1 colher de sopa de sal. Vou colocar 1 colher de sopa de fermento. Fermento em pó químico, viu, pessoal? 1 colher de sopa de fermento. 1 colher de sal. E aqui eu vou colocar 2 ovos. Margarina. Geralmente eu coloco uns 450 gramas, mas às vezes também eu coloco meio quilo. Talvez hoje eu coloque 500 gramas mesmo, ou um pouquinho menos. Mas geralmente é isso, é 450 gramas, meio quilo, porque tem pessoas que gostam dela com mais gordura e outras com menos. Esse aqui ela faz às vezes da banha. Eu não gosto dela com banha, eu gosto dela com manteiga. E aí, geralmente, na receita se coloca mais ou menos uns 90 ml de leite. Esse copo aqui, ele deve ter uns 150 ml, então eu vou colocar um pouquinho acima do meio. Só que aí o leite, o que eu faço? Eu não coloco o leite todo. Eu coloco ele um pouco agora e depois eu coloco um pouco depois. E aqui nesse caso aqui agora, se você começa a misturar aqui os ingredientes aqui, ó, vai dissolvendo a manteiga com farinha, com sal, com fermento. Vai ter um momento que parece que a massa vai dar errada, que vai virar como se fosse uma farofinha. Mas aí você não precisa parar de mexer, que depois a manteiga ela vai incorporando aqui com
a farinha, com os outros ingredientes, que ela vai se tornando uma massa mais uniforme e homogênea. Tem uma coisa que facilita muito aqui, é quem tem aqueles pão duro, que é como se fossem umas espátulas culinárias. Só que como eu tô sem a minha aqui agora, com o auxílio da colher aqui eu vou puxando aqui a farinha. Tem aqui. Tem? Tá aqui? Não. Pão duro é esse aqui. Esse aqui? Uhum. Não, é pão duro, é uma outra coisa, mas eu acho que acaba que esse aqui... Ah, gente, esse aqui não é bem um pão duro, não. Mas eu acho que pode me ajudar aqui. O que que eu vou trazendo a farinha mais aqui pro centro e vou solvando a massa. Tá vendo? Parece que você perdeu o ponto da massa, mas aí você tem que continuar mexendo. Agora aqui eu já posso usar as duas mãos. E ela vai incorporando aqui os ingredientes, ó, e vai ficando uma massa mais... parecendo massa podre, mas ela não chega a ficar com aquela textura de massa podre, né? Aí por que eu não coloco o leite todo? Porque se eu ver que a massa precisa de um pouquinho de leite, eu posso jogar nela aqui. Igual aqui eu posso jogar um tiquinho só. Talvez eu nem use os 90 ml. Porque essa massa, a primeira vez que eu fiz ela, assim, não, deu errado. E na medida que você vai sovando aqui, aqui eu pego esse restinho de farinha aqui, né? Junto com a massa aqui. Posso jogar só um pouquinho desse leite aqui.
Aqui tá bom. E aqui agora é só ir sovando. Essa massa, ela dá para fazer empadinha e dá para fazer também empadão, aqueles de forno inteiriço. Eu vou fazer empadinha hoje, mas dá para fazer empadão também. E aqui eu vou sovando. Depois de sovada é bom deixar ela descansar uns minutos. E aqui eu tô sovando assim, apesar que parece que eu tô colocando muita força, nem muita força eu tô colocando. Bom, então agora eu vou deixar ela descansando aqui uns 10 minutos. Se você quiser tampar com um pano úmido para ela não ressecar, pode, ou então um papel filme. Daqui a pouco eu volto aqui, que aí eu vou terminar de sovar ela. Eu gosto de deixar ela descansar um tiquinho. Daqui a pouco eu volto aqui para finalizar o processo. Fala pessoal, boa tarde, voltando aqui agora. A massa descansou, depois que eu misturei ela, né, sovei e deixei ela descansar um pouquinho, ó. E aqui agora, ó, tá bem no ponto aqui para fazer as empadinhas, tá vendo? Ela fica macia, não fica uma massa muito dura, tá vendo? Fica parecendo uma massa podre, mas não é uma massa podre. Aí aqui, ó, vou mostrar pra vocês assim o jeito que eu faço, né? Não tem uma regra, cada pessoa faz de um jeito, né? Mas aqui, ó, o que geralmente eu faço? Eu faço uma bolinha, pego essas forminhas de empada aqui de qualquer tamanho. Tá bom de cada tremendo. E aí agora eu vou fazendo isso aqui, ó. Eu coloco uma bolinha no centro da forma e vou fazendo esse movimento com o dedo aqui pra abrir ela. Vou mostrar pra vocês uma, depois vocês conseguem reproduzir, tá vendo? Aí vai apertando ela na parede da forminha, ó. E aí o recheio, vocês pegam o recheio a gosto, né? A gente gosta de recheio de frango, palmito. Eu aqui hoje estou fazendo com frango. E agora aqui eu vou pegar um pouquinho da massa aqui, que agora eu vou fazer uma tampinha. Agora que eu abro assim, ó, cada pessoa também tem um jeito de abrir.
Eu vou abrir assim, uma tampinha assim. Não precisa deixar muito grossa não. E aí eu coloco aqui, ó. E aí o que eu vou fazendo? Eu vou apertando aqui, ó, uma massa contra a outra aqui, ó. E vou tirando esse excesso de massa aqui e já vou fechando a empada. Tá vendo? E pronto. Na hora que eu acerto aqui, ó. E já tá pronta a empadinha. Tá? E assim você vai, ó. Você faz uma bolinha, ó. Vou lá, faz uma bolinha. Talvez essa daqui ficou até grande demais. Joga aqui no meio da forma. Vai apertando contra a forma aqui, ó. Tá vendo? Vai apertando contra a forma aqui. Depois coloca o recheio e assim sucessivamente. Até fazer tudo. Quanto mais apertar aqui, mais fininha a massa fica na forma, né? Mas isso aí não tem como ter uma regulagem assim, ah, vou fazer todas fininhas. Tem umas que saem fininhas, tem umas que saem mais grossas. Isso aí é muito relativo. Aqui eu pego um pedaço de massa, enrolo aqui para fazer uma tampinha. A tampinha também eu tento não deixá-la muito grossa, porque senão fica muita massa, né? Mas de vez em quando acaba saindo, não tem jeito, tá? Aqui eu vou acertando ela com a mão aqui, ó. Jogo aqui e vou fazendo assim, eu vou apertando aqui, ó. Tá vendo? Porque ao mesmo tempo que ela vai cortando o excesso de massa, ela já vai vedando ela aqui na forma. Tá vendo? Pronto. Aí depois o que eu faço? Depois que eu faço todas, eu quebro um ovo, tiro só a gema, bato bem. Aí tem pessoas que tem um pincel culinário e eu vou passando gema aqui, né, em todas elas em cima e coloco para assar. Quando estiver nesse processo de todas prontas e eu for fazer essa gema para colocar em cima, eu mostro para vocês, beleza? Com Deus, pessoal, até o próximo vídeo. Bom, pessoal, então aqui, ó, para finalizar, ó, depois que eu fiz as empadas, né, passei ovo nelas e levei elas para assar. Forno médio de 200 graus. Aí o tempo depende, né? Depende porque eu gosto delas mais assadinhas. Ó. Aqui demorou uns 40 minutos. Então aqui estou finalizando esse vídeo aqui para vocês, para vocês verem que fica assadinha. Aqui eu não sei se eu vou conseguir desenformar uma. Aqui, ó. Tá vendo? Fica sequinha aí, ó. Bem assadinha, tá vendo? Isso aqui dá até para vocês fazerem para vender, viu? Fica a dica. E é isso, pessoal. Fica aí uma super dica aí de massa para receita de empada. Que não use banha, que use manteiga ou margarina. Beleza? Daqui a pouco esse vídeo aí vai alcançar aí pessoas aí que pode até ajudar elas a fazer renda. E curta, compartilha, se inscreva e vamos aí prosperar o canal. Muito obrigado aí por ficar até aqui conosco. Deus abençoe a todos.